E aí galera, beleza? Como que vocês estão aí? Tudo certo? Bom, eu vou fazer dois vídeos aqui de tabela periódica, vou tentar ser o mais breve possível e trabalhar principalmente aí com os melhores assuntos e os principais assuntos que pode cair no seu vestibular com relação à tabela periódica. Então esse é o primeiro vídeo que eu vou apresentar basicamente a tabela periódica, ensinar como que faz para localizar, e o segundo vídeo a gente já entra aí com as propriedades periódicas, beleza? Bom, então a tabela periódica, né, a tabela periódica atual, ela surgiu com o intuito de organizar os elementos, né, todos eles já descobertos, então sentiu-se a necessidade de colocar esses elementos numa dada tabela onde surgiu a tabela periódica. E antigamente, Mendeleev, lá bem no começo, no surgimento de tabela periódica, ele ordenou os elementos em ordem crescente de massa. Porém, hoje em dia não é por ordem de massa, é por ordem de número atômico. A gente já sabe que existem aí 118 elementos químicos, sendo que alguns deles são artificiais, beleza? Bom, agora uma informação muito importante, principalmente para quem presta a Unesp, né? A Unesp é um dos vestibulares que lá no finalzinho da prova sempre vai ter uma tabela periódica para você consultar. E vamos supor que eu pego e acho o cloro lá no final. Geralmente vai estar representado assim, e cuidado, o número aqui de cima significa número atômico. A gente inverte um pouquinho aqui na tabela periódica, né? E o número de baixo seria a massa atômica desse elemento. Geralmente a massa atômica é onde a gente vai usar para fazer mol, para fazer cálculo estequiométrico. Beleza? Então essa é a representação que a gente tem na tabela da Unesp. Bom, a tabela periódica, como eu falei para vocês, nós temos aqui 118 elementos químicos, sendo que esses últimos aqui, ó, né, que é o 113, que é o 115, o 116, 17, 18, foram os últimos a serem descobertos aí. Agora, é o seguinte, nós temos que entender que ela possui 7 períodos, e o que significa os períodos? Significa que todo mundo que está no 5º período, se você pegar e fizer a distribuição eletrônica, ele vai ter 5 camadas. E se tiver, né, no 6º período, 6 camadas e assim por diante. E nós temos as famílias. Essa é a parte mais importante. Gente, existem 18 famílias. E o que significa estar na mesma família? Estar na mesma família quer dizer que os elementos possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada. Logo, eles são semelhantes. Existem muitas semelhanças que nós temos aqui na tabela periódica. Então aqui eu peguei o 4º período, né? Como eu já falei, todo mundo tem 4 camadas, e aqui nós temos as famílias, né? Então muitas semelhanças que nós temos aqui entre o cálcio e o bário, entre o sódio e potássio, enfim, várias semelhanças aí entre esses elementos. Inclusive a última questão da prova do Enem, uma das últimas de tabela periódica, falava do nióbio tântalo. Dá uma olhada aqui, ó. E fez um texto enorme, forneceu os números atômicos de cada um e perguntou por que eles são semelhantes. O aluno tinha que fazer a distribuição, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e o cara, para ser semelhante, ele falaria que estava na mesma família. Essa seria a resposta. Bom, existem aí basicamente 4 sub-regiões na tabela periódica, região S, P, D e F. Professor, o que significa isso? Se você pegar qualquer elemento dessa região e fizer a distribuição eletrônica, vai terminar em S. Aqui vai terminar em P, D e F. Beleza? Cada uma dessas regiões tem nome. Por exemplo, a região S e P são chamados elementos representativos, aquelas duas partes lá da tabela periódica, né, que são os mais importantes, que fazem parte do grupo A. Já a região D, que é aquela do meio da tabela periódica, é chamado metal de transição externo, e a F, metal de transição interno. Beleza? Bom, a família A é a única família que possui nome, né? Então a família 1A é chamada metais alcalinos, 2A alcalinos terrosos, 3A família do boro, 4A do carbono, a 5A do nitrogênio, a 6A do calcogênio,
7A dos halogênios, 8A dos gases nobres. Gente, eu acho que é bom você dar uma pausa no vídeo, dar uma memorizada, principalmente na família 1A, 2A e na família 8, 7 e 6, que são as mais importantes. Bom, sabendo disso, como que eu faço para localizar os elementos na tabela periódica? Primeiro momento, a gente vai localizar os elementos representativos. E quando eu falo localizar, é localização a partir do número atômico. Bom, se são elementos representativos, eles são aqueles que terminam em S e em P. Por exemplo, vamos supor que nós pegamos aqui, ó, família 1A, 2A, né, até 8A são as famílias dos elementos representativos. Então, como que eu faço para localizar? Vamos pegar o potássio, número atômico 19. Se você tiver uma tabela periódica colocada no seu lado, fica até mais fácil, né, para você entender esse procedimento. Primeiro passo, a gente faz a distribuição eletrônica dos 19 e a gente vê que termina em 4S1. Ele possui 4 camadas. Então o potássio vai estar no quarto período. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Porque ele tem 4 camadas, como eu falei anteriormente. Termina em S. Se ele terminar em S, ele vai estar nessas regiões. Agora, quantos elétrons ele tem na última camada? 1. Então ele vai estar na família 1A. Ou seja, no quarto período, porque ele tem 4 camadas. E na família 1A. Vamos pegar outro exemplo, o iodo. Nossa, eu peguei o iodo 53, demoraria um pouquinho para fazer a distribuição. Mas o iodo, ele tem aqui 5 camadas. Então ele vai estar no quinto período. Agora, cuidado, muita gente fala que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Não tem, não. Ele vai ter quanto aqui, gente? 7 elétrons. Então, ele vai estar na família 7A. Beleza? Quinto período, 7A. Agora a gente vai localizar, né? Eu vou explicar para vocês como que eu faço para localizar os metais de transição. Tanto os externos que terminam em D, quanto os internos que terminam em F. Beleza? Bom, lembrando que aqui nós temos o D e aqui nós temos o F. Cuidado que o procedimento aqui é um pouquinho diferente. Primeira coisa, né? A gente vai adotar a numeração das famílias. 3, 4, 5, porque aqui é a 1, aqui é a 2, 3, 4, 5, 6, aqui é a 13, 14, 15. Então essas regiões, como a gente já viu, são chamados elementos representativos. Agora, os metais de transição começam na 3 e vai até a 12. Né? Pegando aqui a parte central, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Nós temos a 3 é 3B, a 4 é 4B, aqui é fácil, a 5 é 5B, a 6 é 6B, a 7 é 7B. A 8 é 8B. Só que nota que nós temos 3 famílias 8Bs, tá? Começa a ficar aquela desordem aqui, ó, 3 famílias que são chamadas de famílias 8B, tá? E nós temos a 1B e nós temos também a 2B aí. Tá? Agora, como que eu faço para localizar os elementos nesta situação? Então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, os metais de transição externo, que são os que terminam em D. Pegando ferro, número atômico 26. Se a gente fizer a distribuição eletrônica, vai terminar em 3D6. Agora, terminou em D, o procedimento é esse. Agora, vai estar nessa parte central. Quantas camadas ele tem? 4. Então o ferro vai estar no quarto período, como a gente já tinha visto anteriormente. Agora, como que a gente faz para saber a família? A família, nesse caso, quando ele termina em D exclusivamente, a gente sempre soma os elétrons de trás, que vai ser 2 mais o 6. 2 mais o 6 dá 8. Então ele vai estar na 8ª família, que coincidentemente é a família 8B. Beleza? Agora, e se terminar em F? Gente, se terminar em F é mais fácil. Né? Você vai demorar um pouquinho mais para fazer a distribuição eletrônica, porque os números são bem grandes, só que ele acaba sendo mais facinho. Então vamos lá. Todos eles, não importa se é esse, se é esse, se é esse, se é esse, como eles são metais de transição internos, ele sempre fica na família 3 ou família 3B, tá certo? Agora, nós temos aqui o 6º período e o 7º. O 6º período é chamado série dos lantanídeos e o 7º período, série dos actinídeos. Como exemplo, eu peguei o európio, 63, né? Fazendo a distribuição, termina em F.
ele tem 6 camadas, então ele vai estar na série dos lantanídeos. Não tem como você saber que ele está exatamente aqui, porque tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui e assim por diante, eles vão ter 6 camadas e vai estar na família 3B, beleza? Já o plutônio, eu dei aquela simplificada, né? Termina em 7s2 e 5f6. Tá no 7º período, seria esse aqui, e no F, né, na família 3B, beleza? Gente, com o primeiro momento, essa é a primeira parte da tabela periódica, tá? Vou gravar um outro vídeo agora para trabalhar com as propriedades periódicas. Gente, um excelente estudo, se protejam e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!